Olá, meninas e meninas. Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e esse é o canal Ensino Religioso Sem Tabu. Peço que, se você não for meu aluno, por favor, se inscreva, porque tem muitas aulas aí para vocês assistirem. Peço que, se você for professor e estiver utilizando as aulas com os seus alunos, por favor, peçam que eles se inscrevam para que a gente possa fazer com que o ensino religioso possa alcançar cada vez mais pessoas. Bom, vamos iniciar com a aula de templos religiosos. Os templos são espaços de grande importância para as tradições religiosas ao redor de todo o mundo, certo? São considerados como pontos de conexão entre o sagrado e o terreno, ou seja, entre Deus e os homens. Todas as religiões que possuem templos, esses templos vão ter suas particularidades arquitetônicas, rituais e simbólicas que estão incluídos ou refletidos na visão daquela religiosidade enquanto suas divindades, tá? Então, tudo que está contido dentro dos templos, eles vão ter algum tipo de explicação simbólica, né? Toda a construção do templo, ela tem uma justificativa simbólica para acontecer, ou seja, nada que é feito em um templo religioso é feito por acaso, tem sempre um porquê. Vamos explorar um pouco agora sobre alguns templos religiosos e vamos iniciar pelos templos afro-brasileiros. Os templos afro-brasileiros são chamados por nós de terreiros, tá? Religiões como Candomblé e Umbanda vão ter esse tipo de templo, os terreiros. Essas religiões elas vão cultuar orixás e espíritos ancestrais, cada um ao seu próprio modo. Esses espaços, ou seja, esses templos, esses terreiros, são considerados como sagrados, pois lá ocorrem as cerimônias de oferendas, danças, cânticos, lá que são invocados os espíritos e deuses dessas religiões por essas pessoas religiosas que pertencem a essa denominação. O terreiro é um local vivo, onde os participantes se conectam com o sagrado e com sua ancestralidade. Então, os terreiros de Candomblé e Umbanda se espalham por todo o Brasil, não necessariamente seguem o mesmo modelo ou padrão. Esse aqui é apenas uma foto de um terreiro, mas eles não seguem exatamente um padrão. Porém, os terreiros de Candomblé e Umbanda vão ter muitos símbolos e rituais que podem coincidir muitas vezes entre eles. Aqui a gente vai falar um pouco de religiões que não têm templo, né? Algumas religiões não têm templo religioso, como é o caso, por exemplo, do espiritismo, taoísmo e da religiosidade indígena, né? O espiritismo realiza suas reuniões em lugares simples, pode ser uma residência, uma casa, sem maiores reformulações para que se perceba que ali é um templo religioso. Os taoístas também seguem a mesma forma, não têm grandes templos para fazer o seu cultivo espiritual. E os indígenas não têm nenhum tipo de templo onde eles se reúnam para praticar religião. Até porque os indígenas eles têm a floresta inteira como sagrada. Então, toda a floresta seria para os indígenas um templo sagrado, né? Então, os indígenas têm uma vivência religiosa diferente da maioria de nós. Não necessariamente eles precisam ir a algum lugar para praticar a sua religião, porque todos os lugares para eles é sagrado, porque eles acreditam que são parte da natureza, e a natureza é sagrada, então não há para eles a necessidade de ter um lugar especificamente sagrado. Estamos falando das tribos indígenas do Brasil, né? Algumas outras denominações indígenas já vão ter seus espaços de culto religioso, como, por exemplo, os maias e os incas, mas nesse caso nós estamos falando das tribos aqui do Brasil. Vamos falar um pouco sobre as sinagogas judaicas, né? As sinagogas são templos do judaísmo, onde os fiéis vão se reunir lá para estudar o livro sagrado deles, que é a Torá, que fica sempre guardado no Aron HaKodek, que é a arca sagrada, né, dos judeus, e lá está a Torá.
As sinagogas é utilizada para as reuniões de estudo da Torá e é considerado como um lugar que tem uma função educativa e serve como um espaço comunitário para os estudos sobre a religião, né? Então, os judeus costumam ir na sinagoga não apenas para louvar, mas também para estudar sobre as religiões. E na sinagoga vão acontecer os rituais judaicos, né? Lá que vai ocorrer os rituais mais importantes do judaísmo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os templos católicos, né, do cristianismo. Sabemos que o cristianismo tem várias denominações, como católicos, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, mas aqui a gente vai focar um pouco no catolicismo romano, né? Nós temos aqui um templo católico, esta igreja é a igreja matriz da cidade de Sapé, certo? Essa da foto. As igrejas do cristianismo, elas são conhecidas como lugar de adoração, né? Exatamente como eu disse, o templo, ele é essa conexão com Deus, essa casa de Deus que se separa do mundo externo, né? Dentro da igreja é um espaço que é considerado um espaço sagrado. As igrejas católicas, elas são normalmente templos imponentes, né? São feitos grandes templos. A arquitetura ela é feita de uma forma muito criteriosa quando é feita exatamente para se construir o templo. Existem alguns critérios para que isso possa acontecer. Dentro da igreja a gente vai ter um ponto central, que é o altar, e normalmente as igrejas católicas elas vão ser decoradas com imagens de ícones, imagens de santos ou vitrais que contam cenas bíblicas ou representam a vida de católicos santos que foram muito importantes para a história da igreja e do catolicismo no mundo. Uma coisa importante é que toda igreja católica ela sempre vai ter uma cruz no seu topo, porque a cruz é o símbolo mais importante do cristianismo católico, certo? Então agora a gente vai ver aqui uma mesquita islâmica. Vejam bem que, assim como as sinagogas, algumas mesquitas vão ter essas cúpulas, né? E os muçulmanos se concentram dentro das mesquitas para fazerem suas orações. As mesquitas são espaços amplos e limpos, onde esses fiéis vão realizar suas orações diárias voltadas para Meca. Dentro das mesquitas vai existir uma pequena alcova que se chama mirabe, e essa alcova vai indicar qual é o lado correto de Meca, né, para que os fiéis possam se direcionar para Meca no momento que estiverem fazendo as suas orações. Normalmente nas mesquitas vão acontecer os rituais muçulmanos, os rituais islâmicos, que vão ser sempre guiados por seu líder, que se chama imã, certo? Essa aqui é uma representação de uma mesquita islâmica, mas se vocês quiserem dar uma busca na internet, vocês vão ver que existem lindíssimas mesquitas islâmicas. A arquitetura islâmica do islamismo, a arquitetura do islamismo é muito bonita, muito rica. Diferente dos católicos, por exemplo, dentro das mesquitas não existe imagens, né? Os muçulmanos eles não aceitam imagens, mas aí eles vão compensar isso com a beleza e os detalhes da arquitetura. Agora aqui eu trouxe os templos egípcios, né? Vocês devem ter estudado já Egito, que essa aula é para o 6º ano, devem ter estudado já Egito em história, e aqui eu trouxe para vocês um templo do Egito, um templo sagrado no Egito, que é o templo de Karnak, certo? Esses templos eram complexos sagrados que eram construídos em grandes pátios e de colunas e santuários, onde os sacerdotes que tinham acesso a esses templos para poder fazer os seus rituais religiosos dedicados principalmente ao deus Amon-Ra, que é um dos mais famosos deuses do Egito. Os egípcios, os antigos egípcios da antiguidade, quando foi construído
na época em que foi construído este templo, era um povo politeísta, ou seja, eles iam acreditar em vários deuses, como Amon-Ra, Anubis e muitos outros deuses, certo? Então, temos aqui uma representação de um templo egípcio. Aqui a gente vai ter um templo grego, tá? O nome desse templo é Paternon, é uma das arquiteturas gregas mais impressionantes, mais bonitas que existem. É um cartão postal, inclusive. O Paternon era dedicado aos deuses do Olimpo, assim como os egípcios, os gregos também eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses ao mesmo tempo. Dentro do Paternon existia várias imagens de vários deuses diferentes e existiam locais de rituais e sacrifício. Também era aí onde os gregos faziam suas festividades religiosas, tá? Então, essa forma aí de cheio de colunas, como vocês estão vendo, é uma característica marcante da arquitetura grega. No interior desses templos, muitas vezes se destacam o altar, tá? Se destaca pelas imagens dos deuses que existiam ali. Agora aqui a gente vai ter uma representação de um templo budista. Esse tetozinho assim com essas pontinhas é muito característico do budismo e também de alguns templos do hinduísmo. Os templos budistas são chamados de stupas ou pagodes, né? São locais para meditação e veneração, ou seja, são locais de muito silêncio. O budismo não é nem politeísta nem monoteísta. O budismo é uma religião que não possui uma veneração a um deus, né? Buda foi o criador do budismo, mas ele é tido como muito mais como um grande professor do que como Deus. Ele é venerado, mas não é adorado como uma divindade, né? Buda foi um grande professor que trouxe uma nova filosofia de vida e que ensinou há 5.000 anos atrás como as pessoas poderiam encontrar a paz interior e alcançar a iluminação, assim como ele alcançou, olhando só para si mesma e sem a necessidade de uma intervenção divina. Então, diferente das outras religiões, o budismo é uma religião que não vai ter um culto a nenhum deus. Temos aqui um templo shintoísta, né, que é bem conhecido no Japão. O shintoísmo é muito forte no Japão. Os templos shintoístas são chamados de jinja e são dedicados aos kami. O kami são espíritos ou deuses, né? Os kami são espíritos de ancestrais ou deuses da natureza. Esses templos possuem a tori, que é essa parte frontal aí da frente, que é como se fosse um portal sagrado, que vai marcar a entrada, a separação entre o espaço que é divino, ou seja, sagrado, a parte de dentro do tori, e o espaço que é humano, ou seja, o espaço profano, que é o espaço fora da tori, ou antes da tori, tá? No interior dos jinja, que é o nome do templo, sempre vai haver um santuário ou um kami é venerado. O kami é um espírito, como eu já disse. A simplicidade e a integração com a natureza são características marcantes dos templos shintoístas, tá? Refletindo a crença e a purificação, a harmonia com o meio ambiente. Apesar de ser muito simples, o templo shintoísta ele é muito bonito. As jinjas são lindíssimas. Existem várias em torno do mundo, né? Onde tem as colônias shintoístas. Vocês podem fazer observações na internet, escrevam lá no Google Jinja e vejam nas imagens outros templos shintoístas. Aqui eu trouxe um templo que se localiza aqui no Brasil, né? Que é o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu trouxe esse templo porque ele é uma construção imensa e que tem uma história muito importante, uma história interessante por trás dela, que esse templo ele foi construído baseado no templo do rei Salomão, com base nos escritos bíblicos, né? Com as medidas que estão lá nos escritos bíblicos. Foi reconstruído esse templo de Salomão no ano de 2014, em São Paulo, né?
É uma das maiores construções religiosas do Brasil, com arquitetura monumental inspirada no Antigo Testamento. Ele foi erguido como símbolo de poder e prosperidade, refletindo a visão da Igreja Universal sobre a bênção e a promessa divina. Assim como o rei Salomão, né, tinha o Templo de Salomão como uma mostra da bênção de Deus, da prosperidade de Deus, a Igreja Universal usou da mesma lógica quando foi construir o Templo de Salomão. É uma construção muito bonita, muito interessante, pela forma como ela foi construída, baseado em escritos bíblicos de milhares de anos atrás. Então, para concluir, os templos, independentemente de sua forma ou tradição, são pontos de conexão entre o ser humano e o divino. Os templos refletem não apenas a crença de seus seguidores, mas também a cultura e a história e a visão de mundo de cada religião. Seja em um edifício grandioso ou em um espaço simples, o templo sagrado é um lugar onde o mistério da fé e da espiritualidade se manifesta, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, os templos de qualquer religião são espaços sagrados e que nós precisamos aprender a respeitar, principalmente se for um templo de uma religião que não é a nossa, né? Nós sabemos muito bem respeitar o templo da nossa religião, entendemos que o templo da nossa religião é sagrado e que nós não podemos de forma nenhuma profanar esse espaço que é sagrado. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que todo templo religioso é sagrado para os seus fiéis, para os seus seguidores. Então, é preciso respeitar todos os templos religiosos e todos os objetos religiosos ou sagrados para outras religiões, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e um grande abraço.